Universo Épico no ar, e no programa de hoje nós vamos bater um papo sobre um livro, Um Pequeno Segredo. E quem vai contar este segredo pra gente é a Vivian que já está conectada aqui comigo. Tudo bem, Vivian? Oi, gente, tudo bom? Tudo jóia. Vivian, conta um pouco aí sobre o seu livro, Pequeno Segredo. Então, Pequeno Segredo, ele narra a história de uma secretária que, após uma noite com o chefe dela, ela acaba engravidando dele. O probleminha nessa história é que ele não se lembra de nada e ela, vai seguindo com a vida dela, achando que tá tudo bem, ele não se lembra. Vamos seguir a minha vida. Só que após um mês disso, ela se descobre grávida e aí ela precisa esconder esse pequeno segredo do chefe e de outras pessoas ao redor. E aí, mas de onde você tirou essa inspiração? Então, a inspiração para essa história veio totalmente de mim. Eu havia escrito uma fanfic com essa história, então eu fiz assim, já que fez tanto sucesso na fanfic, vamos ver o que acontece se eu transformá-la num livro. Eu fiz isso e, graças a Deus, está tendo o mesmo sucesso e até mais, né? As pessoas já estão pedindo até a continuação. Por que você acha, então, que a história faz sucesso? As pessoas se identificam com a história? Qual é o ingrediente que você está usando para ter esse retorno? Então, muitos leitores meus estão, comentando bastante sobre a história, é o fato de como eu falei sobre a relação dos personagens principais, da Cris e do Bryce, e também a relação que a principal tem com a noiva dele. Tem uma mulher que eu escrevi que ela é incrivelmente, desculpa o palavreado, e ela não é aquela personagem que briga com a protagonista, que xinga a protagonista, que ofende, que faz tramóias para separar o casal. O que está sendo, acho que o diferencial da minha história é que eu trabalho os diálogos. Não tem uma briga generalizada. Tem sempre os personagens dialogando entre eles para resolver os problemas. O que eu acho que todo mundo devia fazer. Vamos dialogar antes de brigar. E todo mundo tem um pequeno segredo ou um grande segredo? Alguns personagens têm. A noiva tem um pequeno segredo também, mas assim, a gente não pode contar que é uma das cerejas do bolo, né? O livro está cheio de pequenos detalhes assim que instigam o leitor a continuar. A Vivian tem um pequeno segredo? A Vivian tem vários segredos, né? A Vivian tem vários segredos e é como eu sempre falo, todos os personagens da história, eles têm um pouco da minha essência. Mesmo que seja uma coisinha pouca ali, uma personalidade, uma característica física, eu sempre tento colocar o máximo de mim nos meus personagens, porque eu quero que as pessoas se identifiquem com eles. E aí, qual foi a dificuldade na hora de você elaborar essa história? Teve ali um obstáculo? Para elaborar essa história, foi assim, eu tive que reescrever muito ela, porque a primeira vez que eu escrevi foi para uma plataforma, que foi as fanfics, então eu tenho um formato próprio, e aí quando eu tive que transformá-la num livro, eu tive que reescrever, acrescentei cenas que na fanfic não tem. O livro ele passou por uma leitura crítica que eu acho muito importante todos os livros passarem. Eu contratei esse serviço e isso também foi um dos diferenciais dessa história. Essa leitura crítica que me ajudou a ver os pontos que precisavam ser melhorados e os pontos que estavam bons. E então, assim, o que eu recomendo para todo escritor: façam leitura crítica de suas obras. Muito importante esse ponto que você tocou a respeito da leitura crítica, porque tem diferença entre um profissional que faz essa crítica e do leitor, ou as críticas, elas são próximas? Então, esse profissional, ele está completamente contratado para prestar atenção nos mínimos detalhes. Então, ele está lá, ele lê toda essa história, ele relê novamente e aponta esses erros. Já o leitor ele foca, eu gostei dessa parte aqui, vamos falar dessa parte aqui. Eu não gostei disso aqui. Mas, às vezes, ele não fala o motivo dele não ter gostado ou o motivo dele ter gostado. Ele simplesmente fala, amei essa cena, ou odiei essa cena. Então, assim, a diferença é essa. O leitor crítico, ele vai te falar, olha,
essa cena tá boa por causa disso, 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 disso. Essa cena tá horrível por causa disso, disso, disso. E hoje a obra pronta, né? Você deve ter lido muitas e muitas vezes. Você ainda mudaria alguma coisa? Assim, depois desse tempinho a gente dá aquela relida, né? Aí a gente pensa, poxa, podia ter acrescentado mais um negocinho aqui. Ou, acho que essa cena podia ser um pouquinho diferente. Mas, assim, são pequenos detalhes mesmo, coisas mínimas. Mas que não vão fazer porque, ele tá sendo tão sucesso, as pessoas estão gostando tanto. Bom, já que tá fazendo sucesso, as pessoas estão gostando, o que você tá preparando aí pro futuro, né? É uma trilogia, é uma história única e fechada, é uma saga? Então, a ideia era fazer um livro único, mas os pedidos estão vindo tanto para eu fazer uma continuação com os outros casais, porque são 4 casais, incluindo o casal principal. As pessoas estão pedindo tanto a continuação, não, a gente precisa saber o que acontece com ele, que eu tô desenvolvendo uma continuação. E você não tem medo desse pedido? Porque é assim, você então idealizou o projeto para uma história única e fechada, né? Assim como acontece em filmes, né, que fizeram sucesso no primeiro lançamento, e aí o autor é obrigado a colocar outras histórias novas, e aí ele acaba se perdendo. Você tem esse medo? Não, por incrível que pareça, eu não tenho. Eu acho até legal que eles estão me pedindo, porque isso não me força, mas me faz ter uma visão do futuro do que os outros personagens vão estar fazendo. Porque, assim, na história eles entraram, eles estão ali, eles são amigos, mas eu também fico curiosa para saber o que eles vão fazer, como eles vão lidar com a situação, se eles vão ficar juntos ou não. Então, assim, eu gosto de novos desafios. Então, quando vem eu sempre abraço a causa. Bom, o livro ele foi lançado este ano. E qual é a sua programação, né? Porque você ainda vai trabalhar a divulgação dele, já está trabalhando no próximo. Fala um pouquinho aí do seu cronograma. Então, no caso agora, eu fiz um conto de Natal, participei de uma antologia de Natal, e um dos contos que eu escrevi é com esses personagens. Então, já vai o convite aí, quem quiser saber um pouquinho sobre o que acontece depois do último capítulo de Pequeno Segredo, tem esse conto de Natal. E a ideia é que para início de 2022 eu continue, porque eu já devo estar no capítulo 10 do segundo livro. E assim, eu estou escrevendo aos poucos, né? Porque tem outros projetos um pouquinho na frente, assim, precisando de um pouquinho mais de atenção. Mas eu acredito que até em maio de 2022 eu esteja lançando a segunda parte. E aí, Vivian, por que é que o pessoal de casa tem que pegar o livro, né, e folhear, ler inteirinho para saber o Pequeno Segredo? É como eu falei, o diálogo que eu trago aos meus personagens, é a forma que eu lido com esse pequeno segredo, diferente de todos os outros livros que eu vi, que é onde que sempre dá confusão, a mulher tá grávida, o protagonista não vai assumir. O meu protagonista, ele não tem meio termo. O Bryce, ele não tem o meio termo. Ou é isso, ou é aquilo. E eu trago isso, assim, muito característico do personagem. Tanto quando ele descobre sobre a gravidez, ele não chega a perguntar para ela se ele realmente é o pai, se ele não chega nem a pensar se ele não vai assumir a criança. Ele simplesmente diz, meu filho, vou assumir, vou contar para todo mundo que você é pai. Eu não fico enrolando sobre, ele vai fazer, não vai fazer, ela vai querer, não vai querer. Não, eu sou muito objetiva, que é uma outra coisa que as pessoas elogiam muito. Eu não fico enrolando, eu chego direto ao ponto. Perfeito. Bom, agora se você aí de casa ficou curioso para saber esse pequeno segredo, olha só que a Vivian vai contar como é que faz para encontrar o livro, encontrar e acompanhar o seu trabalho. Vivian? Então, se você gosta de ler e-books, o livro se encontra na Amazon, está disponível na Amazon. Mas se você é daqueles que nem eu, que gosta de ter o físico, sentir aquele cheirinho de livro novo, eu tenho alguns exemplares que as pessoas podem adquirir comigo, entrando comigo em contato pelo meu Instagram, minha DM. E olha só, o livro ainda vai autografado.
que é um grande diferencial aí. Vivian, quero agradecer a sua participação aqui no Universo Épico e já vou deixar combinado que assim que sair o próximo livro, você vem compartilhar aqui com a gente? Com certeza. Com certeza estarei aí falando sobre a continuação. Valeu, Vivian. Um abraço. Tchau, tchau. E a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco tem mistério, hein? Estamos de volta ao segundo bloco do Universo Épico e a gente segue aqui falando sobre histórias, sobre livro. E olha só quem está aqui comigo agora é o Urânio. Tudo bem, Urânio? Tudo bem? Como vai, Michel? Tudo ótimo, tudo bem. Urânio, e aí? A gente vai falar sobre A Contrapartida, livro 2. Isso, exatamente, né? A Contrapartida é um livro que se tornou uma série. A gente já pode dizer que é uma série. Então eu lancei a Contrapartida, o livro 1, né, em 2019, março de 2019. Aí, Michel, foi uma grande surpresa, assim, porque foi um thriller que mostrou ter uma grande aceitação pelo público. Ele rapidamente figurou ali entre os 5 primeiros no lançamento, né? E quando chegou ali em dezembro de 2019, ele se tornou primeiro colocado no gênero thriller, né? No site da Amazon, né? Ali no ranking ali do site da Amazon. Então, isso obviamente ajudou e motivou bastante, né, a realização desse meu sonho de tornar essa história uma série. Então, assim, o livro 2, né, está saindo agora em continuação ao livro 1 e o livro 3 já está escrito em revisão na editora, né? Bom, daqui a pouquinho a gente vai se aprofundar na história, ele vai contar aqui pra gente a sinopse, mas eu já quero emendar, né, já que você está explicando do sucesso que foi o livro, eu já quero emendar uma pergunta que eu fiz lá no primeiro bloco, também para a primeira escritora, a Vivian, né, que o livro dela também foi um sucesso, era uma história única, e aí ela meio que foi criando derivações ali para continuar com a história, né, de uma demanda. O seu, Urânio, você já via que seria uma saga, né, uma série, ou você, não, deu certo, o público quer mais, então eu vou esticar essa história. Por que eu estou perguntando isso? Porque também tenho medo, né, dessa história que foi projetada para ser uma história única se perder no meio do caminho. Então fala um pouquinho pra gente dessa expectativa. Era uma história que já era para ser uma série e você tem medo de se perder ali no meio do caminho? Olha, só para você ter uma ideia, na minha cabeça eu já tenho até o 5º livro. Então assim, não. Realmente, assim, eu concebi, né, essa história até como um projeto, né? Porque o que acontece, né? Esse thriller, né? O primeiro, ele fala sobre o poder de uma decisão, né? Então, são escolhas, decisões, suas consequências, suas contrapartidas. Então, por isso que chama a contrapartida. E aí o que acontece? Como se trata de escolhas você tem vários caminhos. Eu acabei me tornando, tá, Michel, meio um estudioso nessa área de tomada de decisão, né? Então, o que acontece? Quando você está ali no campo das escolhas, no campo das alternativas, você tem vários caminhos que você pode tomar e, obviamente, cada um deles, né, ele vai trazer as consequências positivas ou negativas, né? Então, o que acontece? Esse tipo de narrativa, esse tipo de obra, de história, abre um leque enorme, né, de possibilidades, né, de escrita e de caminhos que você pode tomar. Então,
eu concebi, e assim, vou ser bastante honesto com você, que quando eu concebi essa história, eu concebi ela pensando em 3 volumes, uma trilogia, mas à medida que eu fui escrevendo, eu falei, nossa, aí eu acho que é uma coisa realmente da inspiração, né? Eu tenho um mar de possibilidades nessa história, né? E aí eu abri para série. Não se trata mais de uma trilogia, mas sim de uma série. E por isso que eu te digo que hoje eu já estou até com 5 histórias já bem fundamentadas e, como eu falei, uma terceira que já está na revisão, né? Ali pela editora que apostou no projeto e, graças a Deus, eu fico feliz porque, óbvio que eu estou feliz, mas ela também está feliz da vida, né? Então isso é muito bacana, né? Perfeito, sem medo de se perder no meio do caminho. Sem medo, inclusive o arco de todas essas histórias e a árvore da história, eu tenho ela toda desenhada, né? E, obviamente, à medida que vai tendo ramificações, eu vou completando essa árvore, né? Então, assim, é bem estruturado, é um projeto mesmo. É como se fosse um projeto. Sensacional. Agora o pessoal de casa quer saber, né? Então, conta um pouco mais sobre o protagonista, a jornada do herói. Isso, então, a jornada do herói, que alguns que leram o livro, de repente, podem até chamar de um anti-herói, mas a jornada se dá pelo seguinte, né? É um garoto, né, que ele perdeu o pai numa vítima, né, de um assalto, foi uma coisa meio violenta. Ele perdeu o pai quando ele era ainda um garoto, nos seus 4 anos, e era um pai muito bacana, um pai muito legal, muito inteligente, era um historiador, dava aula nas melhores faculdades de São Paulo, era uma pessoa muito bacana. E tinha também uma mãe sensacional que passou a cuidar dele. Essa mãe, né, do personagem principal, do protagonista, se chama Dona Cristina, né, e também uma mãe exemplar. E quando ela estava fazendo o trabalho dela, de conclusão da faculdade, ela viajou para o Amazonas e lá ela conheceu uma índia. E quando ela viu tudo que se passava ali com aquela índia, ela estava correndo perigo, ela era oriunda de uma tribo que sofreu violência, que foi dizimada por garimpeiros. Ela vendo aquela situação, ela falou, não, eu preciso resgatar essa índia, quero levar ela comigo. E aí o que aconteceu? Ela trouxe essa índia para São Paulo e essa índia ajudou na criação do protagonista da história, do Otávio, do personagem principal. E o que acontecia com esse garoto? Ele tinha muita dificuldade nos estudos. E ele era vítima de bullying, ele experimentava uma série de problemas de todos os gêneros. Quem de nós não experimentou esse tipo de situação, né? Mas aí o que aconteceu? Ela percebendo essa situação do Otávio, vendo das dificuldades dele, ela se propõe e oferece a ele um elixir, né, que a sua tribo ministrava, fruto de uma série de ingredientes que ela trouxe do Amazonas e tudo mais, e que isso conferia a ele, né, uma alta capacidade de inteligência e também, né, de associar e de ter uma capacidade não só de inteligência, mas capacidade de raciocínio muito veloz. E ela falava que isso acontecia na tribo deles. Eles eram uma tribo muito considerada muito inteligente para aquele meio que eles viviam. E ela falou que ela podia propor e ministrar esse elixir a ele, e ele veria, né, quais seriam os resultados. E o resultado foi super positivo, e ele falou que ele queria mais. E aí, nesse momento, ela falou assim, ok, sem problemas, mas eu preciso te contar como ele é obtido e as consequências que isso traz. E ele teve que fazer a primeira escolha. E aí ele fez, e aí ele teve que arcar com as consequências, e aí entra toda a saga desse thriller, né? E primeiro livro, né, ele conta bastante isso, e sob a ótica, né,
desses personagens. E existem personagens secundários, né, nesse primeiro livro. No segundo, né, uma série de pontas que ficaram abertas do primeiro, elas são esclarecidas, e o segundo ele é visto sob a ótica dos personagens secundários do livro 1. Eles passam a assumir uma posição de protagonismo e a saga continua, e assim por diante. É isso que eu vou prometendo ao longo dos livros aí que com certeza serão lançados. E de qual fonte você bebeu, né? De filmes e séries? De que elixir eu tomei, né? Mas, então, eu vejo assim, eu acho que a grande fonte de inspiração que eu tive foram, assim, escritores, né, que eu li quando eu era jovem, na minha juventude. Eu li Agatha Christie, e aí depois eu descobri Stephen King, e eu sou amante, assim, do Stephen King. E o Stephen King, ele tem essa pegada, né? Aquela linha tênue que ele traz entre o real e o imaginário, que você sempre fica se perguntando, gente, mas aquilo era verdade? Aquilo é possível numa vida normal ou não? Está transcendendo, né, para um mundo espiritual, um mundo, digamos, fantasioso. Então, assim, eu acho que ele trabalha muito bem com isso, então isso foi fonte de inspiração para a minha escrita. Tanto é que no segundo livro, o que fica ali atrás, assim, como eventualmente uma coisa xamânica dos índios, aí de repente, porque o Otávio, ele se forma médico, né? E aí ele, como médico, ele traz aqueles elementos químicos que os índios usaram ali nas suas poções, ele traz aquilo para uma explicação lógica, né? Então vem essa questão de uma forma bem mais lógica, mas existem outras que transcendem um pouco esse nosso mundo físico aqui. Enfim, a obra também trabalha bastante com isso, né? Com esse ficcional, né? Então, assim, o livro, ele traz muito esses elementos, né? Então você usa de elementos fantásticos também, porque nós temos ali, é mais Agatha Christie, né? Onde nós temos ali um thriller mais, vou dizer assim, pé no chão, ou mais Stephen King, onde ele também usa de elementos não reais. Isso, tá mais para Stephen King, né? Então é por isso, assim, depois que eu descobri, né, essa forma de Stephen King, que eu acho sensacional, né? Então, por exemplo, quem lê lá Pet Sematary, você fala assim, mas o que acontece? Onde entra a parte ficcional? Onde entra a realidade, né? Então, assim, ele trabalha muito bem com isso. Então, assim, eu diria que está mais para Stephen King do que Agatha Christie. Ele não é 100% pé no chão, mas por horas, aí eu mostro pro leitor que, olha, não é tão ficcional assim. As coisas, depois elas dão sempre um revés, né? Eu acho que isso até, sabe, Michel, foi uma coisa assim que eu acho que atraiu bastante o leitor na obra, porque tem muito vai e volta, tem muitas viradas, né? E aí, aí me fez lembrar aqui, ainda respondendo esta tua pergunta, né? Outra fonte de inspiração que eu busquei foi a partir do momento que eu comecei a assistir a seriados no streaming. E eu acho, assim, fantástico a forma, isso me atraiu muito, e isso eu levei para a minha escrita, né? Como que eles conseguem fazer aqueles ganchos que amarram a gente tão bem né, numa temporada ali de capítulo para capítulo, né? Então, assim, é aquela história, né? Vou assistir um capítulo. Você vai ver, se assiste 4, você não consegue parar, você quer ver o que vai acontecer no próximo. Então, assim, as viradas que eu dou de capítulo para capítulo, elas também trazem isso. Então, por exemplo, eu vou me referir aqui ao 1, e o 2 não é diferente, mas o 1, ele começa pelo fim da história. Então, é uma cena do fim da história que não conta né, não conta, claro, tudo, mas ele conta muita coisa.
E quando você vai para o capítulo 2, tem um garoto numa escola, que é o Otávio jovem numa escola. E a cena primeira, né, mostra uma pessoa desovando corpos num parque. O segundo capítulo mostra um garoto numa escola. Meu Deus, o que tem essa cena a ver com esta outra cena do garoto na escola? Você tem que ir para o terceiro. Isso te chama a ir para o terceiro, e aí te chama para ir para o quarto, aí tem um descanso, aí volta para uma situação inusitada. Então, isso eu trouxe com certeza dos seriados de streaming, que eu acho simplesmente fantástico a arte que eles têm de segurar o telespectador, né? O espectador do streaming. O thriller, né, o suspense, ele mexe com o psicológico do leitor e, no caso de audiovisual, de quem está assistindo. Você acha complicado trabalhar esse psicológico? Ou é simples para você? Eu diria que para mim que até é um negócio assim que a gente até fica assustado, né? Mas eu diria que é simples. Eu acho assim, eu um pouco, sabe, Michel, eu vou com o que eu gosto de ver, com o que eu gosto de ler. Então, assim, eu vou por aquilo que eu sinto que me prende, eu vejo assim, vai prender muita gente. Então eu vou meio que por aí, sabe? E eu acho que eu faço isso com uma boa dose de simplicidade, viu, Michel? Eu acho que eu consigo captar bem esse lado psicológico que a pessoa ela quer entender o que está acontecendo. Muitas coisas, por exemplo, que também é fato psicológico, né, que as pessoas podem encarar assim, às vezes nessa história, questões assim como uma certa violência, né? Ai, nossa, mas é violento, né? Mas a gente no mundo real, né, vê tanta violência, né? Tantos absurdos, tantas coisas. Então, por que um pouco não no ficcional, que isso solta a gente, né? Eu acho que isso daí liberta a gente quando a gente lê essas histórias, né? Eu acho que aquilo faz com que a gente descarregue um pouco essa vivência que a gente tem, que eu trago também na obra, viu? Desculpa, vou pegar aqui esse gancho, tá? Mas essa questão da violência, eu trago muito esse Brasil de norte, porque eu falo muito do Amazonas na obra, e sul, região de São Paulo, né, região sudeste. E mostro essa vida maravilhosa que a gente pode ter na região sudeste em contraponto à violência, né? Afinal, o pai do Tavinho, ele morreu num assalto violento, que obviamente ele vai em busca de descobrir o que pode ter acontecido, o que levou àquela situação. Quando ele fica mais velho, aí também vem essas questões de escolhas e consequências que vão acontecendo, e mostra o nosso maravilhoso Amazonas, aquela região linda, amplamente ainda, né, com alto grau de inexploração, né, mas que também tem todo aquele lado maravilhoso, bonito, e guarda também uma violência tremenda, né, garimpeiros, madeireiros e tudo mais. Então isso também é trazido na obra, né? Essa questão da violência que é cometida com muitas tribos, enfim. É bacana, tem uma história bem completa, eu diria, e muito Brasil. Um thriller Brasil, né? Isso aqui também é bacana. Sensacional. Urânio, eu avisei que quando o papo era bom, passava muito rápido, e passou. Olha só, o pessoal de casa que ficou interessado no livro e acompanhar, né, o seu trabalho e ficar cutucando lá, e aí, quando vai sair a próxima história? Quando vai sair o livro 3, o 4? E como é que faz, né? Como é que eles te encontram? Isso, então, olha, tem Instagram, né, hashtag Urânio_Bonoldi, tem também no Instagram, né, A Contrapartida, então hashtag A Contrapartida, hashtag Livro A Contrapartida. Então nesses dois no Instagram segue tudo sobre a obra, né? Eu tenho um canal Influência e Poder no YouTube, tenho um site www.influenciaepoder.com.br,
e que vocês podem acompanhar os meus trabalhos. Eu tenho ali um blog, eu pelo menos 2 vezes por semana eu posto, enfim, falando muito sobre essa questão de escolhas, decisões, falo muito sobre isso, e obviamente vocês vão poder seguir aí a trilha dessa série, né? E só mais uma questão que eu acho que as pessoas também vão se divertir com isso, né? Eu quero transformar essa série em filme, né? Então já tem também um site do filme A Contrapartida, www.filmeacontrapartida.com.br, e ali já tem inclusive um game de escolhas e decisões que a pessoa pode entrar e brincar um pouco, jogar um pouco lá. Que legal, é muito legal essa evolução, né, de sair da literatura e ir pro cinema, né, e a gente fica ansioso e já quero deixar combinado com você, né, tendo novidades. Olha, Michel, já tem programação de gravação, de filmagens, volta aqui para falar com a gente no Universo Épico e, claro, sobre o livro 3, combinado? Combinadíssimo, Michel. Foi um prazer estar aqui com vocês. Valeu, abraço, Urânio, até a próxima. Abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Ponto final no Universo Épico e na próxima semana a gente volta com muito mais. Tchau, tchau.